pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. Michael Jackson sempre teve um grande fascínio por mágica e ilusionismo, que se manifesta tanto em suas performances de palco quanto em sua vida pessoal. Ele via a criação de mágica como uma forma de maravilhar e entreter o público, fazendo o impossível parecer real. Michael Bush, estilista e assistente pessoal do Michael Jackson, disse que Michael era um mágico do palco, que se sentia completamente eufórico, eletrizando ao público com sua dança pop e rock, que era sua marca registrada. Ele sempre levava suas performances 10 passos à frente. O que não foi feito antes? O que eu não fiz ainda? O que eles dizem que você não pode fazer? O que pode desconcertar as pessoas e fazer-se perguntar se sou ou não humano? Essas eram as perguntas que Michael se fazia todos os dias. Michael pensava além dos parâmetros que nem você nem eu poderíamos imaginar em nossos sonhos mais selvagens. Às vezes, era absolutamente arrepiante. Estar na presença de tal gênio significava que não sabia o que seria o próximo, até que o telefone tocasse no meio da noite. Bush, se minha jaqueta Thriller pudesse se acender, seria o máximo. Bush, eu quero desaparecer no show bem na frente dos olhos de todo mundo. Bush, eu quero um par de sapatos feitos inteiramente em prata. Ninguém jamais usou sapatos de metal. Bush, eu quero sair voando do palco. Sei que você pode conseguir isso. Eu não era um técnico de efeitos especiais, mas tinha que pensar como um quando eu estava desenhando roupas para esses números. Jackson frequentemente usava a palavra mágica para descrever sua arte, sua música e o sentimento que buscava criar em seu público. When I say magic, I mean wonderment, excitement, escapism, another world. And there are other people who do that sort of thing, like Steven Spielberg or Walt Disney. And for the spectators, it's exciting, it's entertainment, it's joy, it's love. It makes my eyes light up when I see E.T. and they fly in the sky, or a great concert. I like to create magic myself. I love magic. O mágico Franz Herreri foi contratado para projetar as ilusões de palco para a turnê Victory, onde realizou um ato de magia para o Michael intitulado de Levitation Effect, durante sua turnê Victory em 1984, que inclui ter Jackson em uma levitação para uma plateia em 360 graus. Essas fotos foram tiradas em 15 de novembro de 1984, mostrando o mágico Franz Herreri levitando Michael Jackson nos bastidores. Vamos ver o vídeo do truque?
Após essa apresentação, Harry passou a trabalhar com Michael por um longo tempo. A turnê Victory demonstra a obsessão com a inovação visual que atingiu seu ápice quando Michael e seus irmãos subiram ao palco com uma performance carregada de efeitos visuais e truques que até então só se viam no cinema. Cada show começava com um dos elementos mais icônicos, uma espada iluminada por laser, em um estilo reminiscentemente futurista de Star Wars. Vamos relembrar? People walked this earth. They held the people captive as slaves in bondage, bringing evil and ruin to what was good. These are the Cretan people. Whoever would pull this sword from the stone would be king. For years and years, it was prophesied that a mighty one would come and pull the sword from the stone and destroy the Cretan people. This one would be called Great, most holy and powerful. His kingdom shall be a kingdom that will never be brought to ruin. It will last a time indefinite, till time indefinite. But who would pull the sword from the stone? Arise, all the world, and behold the kingdom!
Dave Gender, um designer de iluminação que participou da turnê Victory, recorda o perfeccionismo incansável de Jackson. Ele nunca perdia nada, comenta Gender. Em meio ao emaranhado de milhares de lâmpadas, se uma única luz falhasse, Jackson seria o primeiro a notar. Para o artista, tudo no palco, cada luz, cada som, cada efeito, era essencial para que o público fosse transportado a uma realidade mágica e envolvente. Era esse comprometimento que fazia de suas performances algo além de um simples show. Elas eram uma janela para o mundo imaginário de Michael Jackson. Franz Herreri também projetou ilusões para a turnê History. Vamos rever? As apresentações de Michael Jackson frequentemente incluíam truques de mágica e ilusões elaboradas, projetadas por ilusionistas profissionais, que se tornaram seus amigos pessoais. Entre os amigos estavam Siegfried e Roy. Jackson tinha uma amizade próxima com a famosa dupla de mágicos. Ele era fã deles desde a infância e mais tarde compôs a música Mind is the Magic para o show deles em Las Vegas. A música foi lançada pela primeira vez no álbum Siegfried and Roy Dreams and Illusions, de 1995, e posteriormente como single e na coletânea. Outro mágico famoso com quem Michael Jackson tinha amizade era o David Blaine. Michael Jackson e David Blaine eram amigos e compartilhavam um fascínio mútuo por mágica e ilusão. Eles se conheceram e desenvolveram um laço forte que incluiu momentos juntos com uma visita inusitada ao parlamento britânico. One of the craziest things that I did and probably the most amazing was I got to spend a bunch of time with Michael Jackson. Wow. And it was really incredible to see. One time we snuck into the Parliament building, we snuck into Parliament and we walked in, but he wasn't in disguise. And it was so strange because the whole place was full. We went into the part where the tourists go, and all of a sudden you heard this like people start whispering. Then it got louder and louder, and then it became really loud. Then everything went silent. And I was like, whoa, this is really unbelievable. And he had this thing where people reacted in a way that I've never, ever seen anything like. Mm-hmm. So it was pretty extraordinary. Wow, did you do any magic for Michael? Yeah, all the time. Yeah, he was amazing. What were some of his favorite magic tricks? That's somebody I would have loved to have put on the show. Actually, he was one of the most amazing people that I ever got to perform for on many levels. And why is that? he's just, I think as an artist, he's very like, everything it seemed was brand new to him. So when I would do magic, it was amazing to see, a side of him come out that I'd never seen before, which is like a deep-rooted laughter, and so it's because you think of everybody, like I said, in this way that you see them portrayed, and then when you see them, break their form, and it's really pretty amazing. Além das interações privadas, eles apareceram juntos em eventos públicos, como o evento beneficente no Reino Unido em prol da organização Children with AIDS and Support for Africa, em 2002. Mas um dos truques mais famosos foi o Lean, a famosa inclinação antigravidade.
usando um design especial de sapato que se encaixava em pinos no palco, permitindo que ele desafiasse a gravidade de uma forma que era tanto uma façanha física quanto uma ilusão, um truque que ele patenteou. Em 1993, no intervalo do Super Bowl, Michael realizou o truque de aparecer em 2 locais ao mesmo tempo. Truque esse que já foi decifrado no episódio 10 deste canal. Vamos rever? Outros truques incluem o uso de alçapões e adereços inteligentemente projetados, como visto nas turnês Bad e Dangerous. Para a turnê de This Is It em 2009, Michael havia contratado o ilusionista David Copperfield para criar números de mágica para os shows que Michael Jackson faria em Londres. No show, Copperfield faria os números de levitação e teria até mesmo o corpo partido. Para as apresentações de Michael, foram comprados mais de 100 espelhos e bastante gelo seco para criar fumaça para as mágicas. Mas eles se desentenderam por questões financeiras, já que Copperfield teria exigido cerca de $1 milhão por show. Jackson resolveu o conflito contratando o ilusionista Criss Angel para substituí-lo. Infelizmente, o show nunca aconteceu. Em resumo, o gosto de Michael Jackson pela mágica era uma parte fundamental de sua identidade como artista e showman, buscando sempre deslumbrar e encantar seu público. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem com Deus e até lá!